Bem-vindos ao canal Arte em Crochê, eu sou a Moni Tati e para fazer essa peça de hoje você vai poder aproveitar sobras de fios. Ou seja, aqui eu fiz dessa forma, tá? Os novelos todos aqui dessas cores que eu usei estavam todos abertos, então eu não posso te dizer assim exatamente quais foram as cores que eu utilizei. Mas a linha que eu usei tem a Tex de 295, tá? Para você ter uma ideia aí qual é a espessura da linha. E a agulha que eu utilizo aqui nesta aula é a 2,5, certo? A gente vai fazer então assim, ó. Você vai fazer os quadradinhos, tá? Eu vou explicar tudo direitinho no decorrer da aula. Mas, resumindo, vamos trabalhar ela toda em quadradinho. Ela é feita toda em quadradinho na frente e nas costas, tá? Aqui eu vou tirar a medida que eu fiquei na largura total, já ela toda pronta, pra você ter uma ideia. Essa aqui é um tamanho M, tá? É um tamanho M pro G, ela serve um tamanho G também. Vai depender muito do tamanho do busto, tá? Então, aqui eu fiquei com 46 centímetros de largura aqui na parte da frente, tá? 46 centímetros. E a altura dela, daqui da ponta de cima até lá embaixo, eu fiquei com 40 centímetros, tá? Você pode fazer ela mais compridinha, se quiser, ou mais curtinha, enfim, vai ficar a seu critério. O material que eu utilizei não foi assim, ó, nenhum novelo inteiro de cada cor, tá? Nem na cor preta. Eu usei, quer dizer, eu abri, tinha um novelo ali já em uso e consegui fazer essa peça tranquilamente, tá? Eu acho que você vai usar menos que a metade no máximo, e olhe lá, de cada cor aqui. O amarelo é super pouco. O azul também. Então, assim, ó, você vai usar meio novelo, vai precisar de meio novelo de cada cor para fazer essa peça, nesse tamanho. Tá bom? Então, eu espero que vocês gostem da nossa aula de hoje. Eu desejo uma ótima aula e vamos ao vídeo. Aqui a gente vai fazer um anel mágico. Deixa eu aproximar aqui. Vou fazer o anel mágico. Dei meu primeiro nozinho. Vou dar uma ajustadinha aqui. Aqui nesse anel mágico, eu vou colocar 12 pontos baixos. Então, eu venho aqui e coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Dou uma puxadinha aqui no meu fio para ajustar o meu anel. E fecho aqui no primeiro ponto que eu fiz com um ponto baixíssimo. Tá? Então, aqui a gente formou o nosso anel com as 12 correntinhas.
Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e vou fazer mais uma correntinha. Vou dar a laçada, vir no próximo ponto e fazer um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto com uma correntinha, tá? Ficando com 12 pontos altos, né? Um ponto alto em cada ponto baixo e uma correntinha de separação entre um ponto e o outro. Então, vamos ficar com 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faço a minha última correntinha e finalizo aqui na terceira correntinha de baixo para cima com ponto baixíssimo. Feito isso, eu posso cortar o meu fio para o arremate. Agora, eu vou ajustar aqui, apertar o meu anel mais ainda. Ó. Pronto. Então, aqui essa parte está prontinha, tá? Na cor amarela. Agora, vamos para a próxima cor, que é a cor azul. Aqui na cor azul, eu amarro entre um ponto alto e o outro. De preferência, aqui é onde eu já tenho o meu fio amarelo, né, que eu tava trabalhando. Daí, a gente já aproveita e esconde ele. Então, aqui, eu subo as 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e faço nesse mesmo espaço mais 2 pontos altos. Ficando, então, com 3 pontos altos. Uma corrente, venho para o próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. E assim eu vou fazer por toda a volta do trabalho. Vou preencher todos esses espaços com 3 pontos altos e sempre colocar uma correntinha de espaço entre um grupinho de 3 pontos altos e o outro. Aqui no finalzinho, fiz o meu último grupinho de 3 pontos altos, faço uma correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Posso cortar o fio para o arremate. Agora, eu puxo aqui um pontinho pra cá, pra dar uma caminhadinha aqui com o meu ponto azul, até esse próximo espacinho aqui. Aí, aqui eu já coloco a minha próxima cor e já vou escondendo esse fiozinho azul.
Então, agora a nossa próxima cor é a cor pink. Vou amarrar aqui o meu fio. Aqui neste espaço onde eu tenho meu fio azul ali saindo, né? Aqui eu subo as 3 correntes, 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. E aqui nós vamos fazer agora 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, agora a gente vai ficar com 4 pontinhos altos em cada espacinho e uma correntinha de separação entre os pontos altos. Então, agora no próximo espaço, faço um ponto alto, 2, 3 e 4. Uma corrente. Próximo espaço, 1, 2, 3 e 4. Uma corrente, próximo espaço, 4 pontos altos. E assim vamos fazer até completar toda a volta. Depois que completar a volta, podemos finalizar, cortar o nosso fio, porque a próxima carreira a gente vai trabalhar na cor verde. Ó. Então, vamos fazer por toda a volta. E retorno já com o meu fio verde amarradinho aqui para darmos início na próxima carreira. Aqui na cor verde, eu amarrei aqui em qualquer espacinho, subo 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos, nesse mesmo espacinho. Faço 1, 2, 3 correntes, dou a laçada, e nesse mesmo espaço, vou colocar mais 3 pontos altos. Então, nós ficamos aqui com 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos, tá? Então, aqui a gente fez o primeiro cantinho, agora a gente vai fazer desse redondinho, vamos fazer um quadrado. Faço agora uma corrente, venho no próximo espacinho, aqui eu coloco um ponto baixo e mais um ponto baixo no mesmo espacinho. Faço 1, 2, 3 correntes, vou no próximo espaço e coloco 2 pontos baixos, 1 e 2. Faço uma corrente, dou a laçada, no próximo espaço vou fazer o segundo cantinho. Então, aqui eu coloco 3 pontos altos, 3 correntes, só um pouquinho. Tô trabalhando com fio duplo na cor verde. E mais 3 pontos altos. Ó, então, a gente já fez aqui 2 cantinhos, um cantinho e o segundo cantinho. Agora, eu faço uma correntinha, venho no próximo espaço, coloco 2 pontos baixos, 3 correntes, próximo espaço, 2 pontos baixos, uma corrente, dou a laçada e vamos para o terceiro cantinho, aonde eu coloco 3 pontos altos,
3 correntes e mais 3 pontos altos. Fizemos o terceiro cantinho. Uma corrente, próximo espaço, 2 pontos baixos. 3 correntes, próximo espaço, 2 pontos baixos. Uma corrente. E agora o nosso último cantinho aqui no próximo espaço. Então, aqui a gente coloca 3 pontos altos. 3 correntes. E 3 pontos altos. Uma corrente. Próximo espaço, 2 pontos baixos. 3 correntes, próximo espaço, 2 pontos baixos. Uma corrente e vamos finalizar a nossa carreira na primeira, segunda, a terceira correntinha de baixo para cima, com um ponto baixíssimo. Podemos cortar o nosso fio. E aqui a gente já fez, então, do nosso redondinho, um quadradinho. Tá bom? Agora eu vou puxar o meu fiozinho pra cá, outro pra cá, pra ele chegar aqui na pontinha, porque agora eu amarro o meu próximo fio aqui e já vou escondendo ele. E aqui atrás, eu posso cortar esse fio que ficou ali. Esse amarelo aqui do anel, eu não corto. Depois eu pego uma agulha de tapeceiro e vou passando, coloco ele e vou passando por aqui, tá? Então, eu deixo ele aqui por enquanto, deixo para fazer esse arremate só lá no final, deixo por último. Então, vamos continuar aqui com o nosso quadradinho, agora aqui com fio na cor preta. Eu vou amarrar aqui em qualquer cantinho. Eu sei, é um fio preto, é ruim de enxergar, mas assim, ó, não tem mistério aqui, tá? A gente vai praticamente repetir a carreira anterior. Então, deixa eu aproximar mais aqui. A gente vai subir 1, 2, 3 correntes e vou colocar mais 2 pontos altos aqui, nesse mesmo cantinho, pra ficar com 3 pontos altos. Faço 2 correntes e coloco mais 3 pontos altos para formar o nosso cantinho. Tá? Mesma coisa que a gente fez na carreira anterior. Agora, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2 e 3. Venho aqui, ó, neste espaço, no primeiro espacinho, faço um ponto baixo. 3 correntes. Próximo espaço, ponto baixo, 3 correntes, próximo espaço, ponto baixo, 3 correntes, e agora aqui no próximo cantinho eu vou repetir a mesma coisa da carreira anterior. 3 pontos altos, 2 correntes, e mais 3 pontos altos. Três correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes,
ponto baixo, 3 correntes e no próximo cantinho, repito o cantinho novamente, fazendo 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. E agora é só terminar seguindo esta sequência. Faço as 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, pontos baixos. E quando chegar aqui no próximo cantinho, faço novamente o cantinho, da mesma forma que na carreira anterior. 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, pontos baixo. Finalizo aqui, ó, na terceira correntinha de baixo para cima aqui do primeiro ponto alto, nesse cantinho aqui que a gente fez, o primeiro cantinho que a gente fez. Então, a gente vai contornar todo o nosso trabalho aqui na cor preta dessa forma. Fazendo isso, você pode cortar o seu fio para o arremate. Pronto, feito então aqui essa parte. Depois de fazer essa parte, você pode ter vários outros quadradinhos feitos até a parte verde, tá? Por quê? Porque a gente vai montar a nossa peça, né? Então, depois que você fizer a primeira parte aqui completo, com a parte preta, você já pode deixar aqui algumas partes assim pronta e reservar. A próxima parte, nós já vamos fazer a carreira na cor preta e emendar aqui neste square que já está completo. Então, eu vou vir aqui, vou amarrar aqui em algum cantinho, nesse square que está incompleto, para já começar a fazer a união lá. Então, aqui eu subo 3 correntes, faço 3 pontos altos, né? No caso, a corrente que eu subi, as correntes que eu subi já equivalem a 1 ponto, então eu fiz mais 2 pontos altos. E aqui eu faço uma corrente apenas, porque eu já vou unir lá naquele square que tá completinho. Então, eu venho aqui, ó, na pontinha dele, pego o lado avesso com lado avesso, vou lá no cantinho, ó, aqui no cantinho dele e puxo um ponto baixo. Faço uma correntinha, dou a laçada, venho aqui para o meu square que está incompleto e termino o meu leque. Que o nosso leque aqui do cantinho é de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Eu havia feito apenas os 3 primeiros pontos altos. Uni lá e agora voltei aqui e fiz 3 pontos altos que estavam faltando. Faço uma corrente, vou lá no meu square de trás, que está completo, no próximo espaço e faço um ponto baixo. Uma corrente, volto no meu square incompleto, no próximo espaço, um ponto baixo, uma corrente, vou lá no meu square completo, no próximo espaço, ponto baixo, uma corrente, volto no meu square incompleto, no próximo espaço, ponto baixo, uma corrente. Vou lá no meu square completo, no próximo espaço, ponto baixo, uma corrente. Volto aqui no meu square incompleto, no próximo espaço, ponto baixo, uma corrente. Agora, eu vou lá no meu square completo, no último espaço que eu tenho aqui sobrando, ponto baixo e uma corrente. Agora, eu volto aqui pro meu square que está incompleto, perdão. Dou a laçada para começar a fazer meu cantinho. Vou fazer apenas pela metade.
Então, eu faço que nem eu fiz lá no início. Um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Uma corrente apenas. Vou lá no meu square completo, aonde me sobra apenas o cantinho, ó, fechou certinho. E aqui eu faço um ponto baixo. Uma corrente, retorno pro meu square da frente e termino meu cantinho, fazendo os outros 3 pontos altos. Que falta aqui, ó, para eu completar o meu cantinho. Tá vendo? Então, a nossa união foi feita, ó. Agora, eu esqueço esse square aqui que está completo e só trabalho aqui, neste aqui que está incompleto, ou seja, eu vou completar este square. Então, eu continuo tecendo normalmente 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, e aqui no cantinho eu faço o meu cantinho. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, o meu cantinho, meu último cantinho. Três correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, e agora eu vou finalizar aqui, fiz as minhas 3 correntes, agora eu cheguei aqui, ó, no cantinho, aquele primeiro que eu havia feito. Então, eu vou ver aqui, ó, meu ponto, ó, meu primeiro ponto tá aqui, ó. Eu vou contar a primeira, a segunda, a terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui para finalizar a carreira. E assim, então, foi feito a união das duas partes. Bom, aqui nessa parte, ó, aonde a gente vai ter que fazer a união, aqui, ó, em 1, 2 e 3 cantinhos, eu voltei aqui para fazer junto com você, tá? Para não ter nenhuma dúvida. Então, eu já fiz aqui, ó, os 3 primeiros pontos altos e uma correntinha. Então, agora eu vou unir aqui nesse primeiro cantinho, tá? Que aqui não pode ficar solto, né? Então, a gente vem aqui e faz um ponto baixo. Uma corrente, volto aqui e termino meu cantinho, tá? Só pra não ficar nenhuma dúvida aqui nessa parte. Aqui eu sigo normalmente, ponto baixo lá no square de lá, uma corrente, ponto baixo no square daqui, uma corrente, ponto baixo no square de lá, uma corrente, ponto baixo aqui, uma corrente, ponto baixo lá, uma corrente, ponto baixo aqui,
uma corrente e ponto baixo lá no último espaço, e uma corrente. Ok. Chegamos, então, aqui no cantinho. Então, eu tenho agora que fazer o cantinho de cá. Faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente. Agora, eu vou unir nesse canto aqui, né? Eu tenho, ó, mais 2 cantinhos aqui junto com esse. Então, eu vou unir bem aqui no canto, bem aqui no meio, ó, tá? Ó, bem aqui no meio, eu vou colocar a minha agulha pra fazer a união. Então, eu venho aqui, bem no meio de todos eles e faço um ponto baixo. Uma corrente, retorno pro meu quadrado de cá e termino o meu cantinho, fazendo os outros 3 pontos altos. Só deixa eu mostrar aqui a união. Ó. Então, foi feito a união aqui, ó, nesse canto. Agora, vamos fazer até aqui e unir depois aqui da mesma forma. Vamos lá. 3, opa, uma corrente, que eu esqueci que eu tenho, não pode esquecer que tem que unir lá. Uma corrente, vou lá no square de lá, ponto baixo. Uma corrente, volto aqui, ponto baixo. É aí que, né, a gente acaba se perdendo se a gente não tem prática. Então, é bom a gente sempre dar uma treinada. Uma corrente, ponto baixo. E assim vai. Ponto baixo, uma corrente. Vou lá, ponto baixo, uma corrente. Venho no de cá, ponto baixo, uma corrente. Vou lá no último espaço, ó, antes do canto, ponto baixo, uma corrente. Agora, eu vou fazer o meu canto de cá. Faço somente pela metade. Um ponto alto, 2 e 3, e uma correntinha. Então, agora, a gente vai fazer a união aqui. Tenho 2 cantos. Vou fazer bem no meio, entre um e o outro, tá? Então, vamos lá. Ó. Venho aqui, bem no meio, entre um ponto e o outro, e coloco a minha agulha. E faço um ponto baixo. Bem no meinho. Uma corrente, volto aqui no meu square para completar o meu cantinho. 1, 2 e 3 pontos altos. Vamos ver a nossa união, como ficou, se ficou certinho. Vamos lá. Ó. Ficou certinho, então, as 2 uniões. Ó, aqui ficou unido e aqui também ficou unido, tá? Agora, nós só vamos terminar de contornar aqui essa parte, fazer o cantinho e finalizar aqui. Então, é dessa forma que você vai fazer todas as outras uniões. Aqui, esse quadradinho unindo com este canto, com aquele e com esse, e por diante, tá bom? Certinho? Então, é dessa forma. Sabendo fazer isso, você vai conseguir unir todos os outros quadrados, unir todos os outros lados, tá?
Então, é isso aí. Então, vamos lá. Vamos unir, então, os nossos squares. Agora, a gente vai fazer essa parte, tá? Que é a metade de um quadradinho. Nós vamos precisar de 4 partes iguais a essa. Então, vamos lá. Vou fazer aqui o anel mágico. E aqui eu vou colocar 6 pontos baixos. Um, 2, 3, 4, 5 e 6. E fecho não, que a gente vai fazer a metade. Agora, eu subo 1, 2, 3, 4 correntes, que 3 correntes é um ponto alto, mais uma correntinha de separação. Viro o trabalho e aqui nesse mesmo ponto, eu faço outro ponto alto. Agora, faço uma corrente, venho no próximo ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho no próximo e último ponto, faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo pontinho. E posso cortar o meu fio para o arremate. Tá? Então, aqui a gente vai fazer pela metade o nosso quadradinho. Ó, ficando assim. Agora, com a minha cor azul, eu amarro aqui. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Eu amarro aqui, ó, bem no na terceira correntinha aqui do primeiro ponto. Aqui eu amarro meu fio. Aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes, tá? Vou fazer uma correntinha e vou vir aqui, ó. No próximo, pulo esse espaço que eu tenho aqui, e no próximo eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, vou no próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente. Próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, penúltimo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente e finalizo aqui no último ponto alto com ponto alto. Posso cortar o meu fio para o arremate. Vamos agora para a próxima cor. Tá? Agora eu venho com essa cor. Aqui eu vou vir também na terceira correntinha do primeiro ponto
alto que eu tenho aqui. Então, aqui eu coloco meu fio. E subo as 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Agora, eu dou a laçada e nesse mesmo espaço, eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3, tá? Então, aqui totalizou 4 pontos altos. Uma corrente. E vou preenchendo agora aqui esses espaços, ó, onde eu tenho a correntinha na carreira anterior, com 4 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, 4 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, 4 pontos altos. E lá no final, a gente vai terminar do mesmo jeito que a gente iniciou. Uma corrente, aqui no último espaço eu faço 3 pontos altos. E o quarto ponto alto faço aqui em cima, bem em cima do ponto alto, aqui do último ponto alto. Posso cortar o fio e vamos agora para a cor verde, que depois a gente faz o arremate desses fios que estão aqui, tá? Então, vamos lá. A cor verde. Eu vou amarrar o meu fio aqui, nesse espacinho. Vou subir 3 correntes, vou dar a laçada e vou fazer mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Ó, eu amarrei aqui, tá? 2 correntes, venho aqui no próximo espaço, faço 2 pontos baixos, 2 correntes, próximo espaço, 2 pontos baixos, 2 correntes. Aqui, eu vou colocar 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Aqui, então, ficou a nossa quina. 2 correntes, 2 pontos baixos, 2 correntes, 2 pontos baixos, 2 correntes e aqui 3 pontos altos. Posso cortar o fio. Tá? Então, é isso que nós precisamos, ó. Fazer o quadradinho pela metade, tá? Agora, falta, então, a gente fazer a carreira na cor preta. Só que a gente vai fazer a carreira na cor preta já emendando na nossa peça. Eu vou te mostrar agora o esquema de montagem que eu fiz aqui da parte da frente da blusa. Então, aqui está a montagem da blusa, tá?
Eu já uni todos os meus quadrados, inclusive aquele cantinho lá, tá? Com fio preto. E este cantinho eu não uni ainda, a gente vai unir agora, tá? Eu vou unir junto com você, que é o que a gente acabou de fazer, aquele cantinho ali, tá? Então, a montagem da nossa blusa vai ser essa. Eu coloquei 1, 2, 3, 4 quadrados aqui na parte da frente, na largura, e 1, 2, 3, 4 quadrados na altura. Sendo que eu devo fazer a mesma coisa para a parte das costas, tá? Porém, nós vamos fazer mais uma tira de quadrados aqui para as laterais. Ou seja, além dessa parte da frente e outra parte das costas igual, eu vou fazer mais uma tira aqui que ficará dobrada ao meio, entendeu? Pra ficar ali na lateral da nossa blusa, tá? Pra ficar ali na parte abaixo do braço, certo? Pra encaixar direitinho no corpo. Tá bom? Então, agora vamos fazer a união juntas ali daquela parte do quadradinho pela metade. Então, com o meu fio já amarrado aqui, ó, no meu primeiro ponto alto, eu vou subir aqui 3 correntes. Vou virar minha peça aqui para facilitar para mim. Venho direto aqui no meu cantinho e faço um ponto baixo. Agora, eu volto aqui nesse quadradinho aqui pela metade e nesse mesmo cantinho eu termino fazendo mais 2 pontos altos, tá? Então, aqui a gente vai ficar com 3 pontos altos aqui nessa parte. Faço uma corrente, vou no cantinho de lá, no quadradinho de lá, ponto baixo, uma corrente, venho no meu square pela metade, um ponto baixo, uma corrente, vou lá no quadradinho de lá, um ponto baixo, uma corrente, venho aqui no meu square de cá, um ponto baixo, uma corrente, vou lá no outro, ponto baixo, uma corrente, venho aqui, ponto baixo, uma corrente, vou lá no meu último espacinho, ó, do meu square, que tá lá na blusa já, ponto baixo, uma corrente. Agora, eu vou fazer aqui o meu canto, aqui o meu cantinho. Então, eu faço 3 pontos altos, 1, 2 e 3, e uma corrente. Vou lá no canto, da mesma forma que eu ensinei a fazer no início, tá? Os outros quadrados, é a mesma coisa, só que agora a gente tá unindo esse cantinho aqui, de um quadrado pela metade, mas a união, ela é a mesma, só aqui que muda no início, né? Que não temos as 3 correntes e os 3 pontos altos aqui, nesse quadrado pela metade, mas o resto é tudo igual. Então, fiz a união lá, faço uma corrente, retorno nesse meu quadrado que está pela metade e termino o cantinho colocando 3 pontos altos, que é o que falta aqui para formar o cantinho. Faço uma corrente, agora a gente vai unir no lado de cá, ó, nessa parte aqui. Então, eu fiz a união, fiz o cantinho do lado de cá e uma corrente agora, então, eu tenho que ir pro lado de lá. Ponto baixo, uma corrente, venho pra cá, ponto baixo, uma corrente, vou pra lá,
no próximo espaço, ponto baixo, uma corrente, venho pra cá novamente, ponto baixo, uma corrente, vou lá, ponto baixo, uma corrente, volto pra cá. E agora eu vou fazer lá no meu último espacinho, ó, um ponto baixo e uma corrente. Então, agora nós vamos finalizar aqui, o final, então, da nossa união. A gente vai unir lá no último ponto, tá? Pra ficar certinho. Então, eu venho no último ponto aqui e faço um ponto alto, 2 e 3. E aqui, no terceiro ponto, né, que eu terminei de fazer, eu vou lá no canto e finalizo com um ponto baixíssimo. Posso cortar o meu fio. Ó, então, a união foi feita. Ó, certinho, tá? Dos dois lados. Aí, você vai me perguntar: ah, mas aqui não tem a parte preta, ó, não tá contornado com fio preto. Não, não está contornado, mas isso a gente vai fazer depois, na hora do acabamento, tá? Então, a nossa peça já ficou pronta aqui, a parte da frente. E vamos fazer a mesma coisa para a parte das costas. Lembrando que eu ainda vou fazer mais uma faixa para o lado de cá e mais uma faixa de quadradinhos para o lado de cá, ou seja, mais 3 quadrados para o lado de cá e mais 3 quadrados para o lado de cá, aonde eu vou dobrar, e na parte de trás eu vou ter que fazer mais outra peça igual a essa. Pronto, eu já fiz, então, todos os quadradinhos, frente e costas, tá? As duas partes iguais, conforme eu falei, e mais as tiras aqui das laterais, ó, uma para cada lateral. Que então, eu uni, ó, essas tiras aqui eu deixei por último, né? Como eu disse, fizemos a parte da frente e a parte das costas iguais. E as tiras eu fui fazendo e unindo já com frente e costas, tá? Então, já fui fazendo e unindo, ó, as tiras aqui das laterais. Ficando assim, ó. Aqui a abertura do braço e aqui a lateral com aquela tira que eu falei. Então, a nossa blusa ficou assim. Aqui na parte de baixo, ó, você faz uma carreira de pontos baixos, certo? É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui agora na parte de cima. Então, eu já vou escondendo esses fios que eu tenho aqui. Então, eu venho aqui com o meu fio e amarro. Para começar a fazer, então, os pontos baixos. Tá? Aqui, então, a gente vai fazer pontos baixos, um ponto baixo para cada pontinho. Então, vamos lá. A gente fazer aquela parte, lembra? Essa parte aqui, ó, que tá sem a carreira de preto, né, da cor predominante, então, ali já vai ficar com o acabamento certinho. Então, aqui, vou fazer pontos baixos, vou distribuindo os pontos, tá? Não tem regra aqui, eu tenho que colocar um ponto aqui, outro ponto ali, não existe. Vamos distribuindo os pontos de maneira que fique
bem legal aqui, não fique muito aberto o trabalho e nem muito puxado. Então, aqui, ó, eu posso colocar 2 pontos em cada pontinho, em cada espacinho desses aqui, ou até 3, ó, que eu posso colocar 3 pontinhos. Tá vendo? Venho pro próximo, coloco 2, vou no próximo, coloco mais 2, e assim por diante. Se achar que tem que colocar 3 pontinhos, põe 3 pontinhos no espacinho. Se achar que tem que colocar 2 pontinhos, coloca 2. E assim por diante. Aqui, se tiver muito apertado aqui, ó, como o meu, pra colocar, pode fazer algumas correntinhas. Até chegar lá no outro ponto, tá? Não tem problema. Pode colocar aqui, eu coloquei aqui 3 correntinhas, ó. E cheguei lá no outro ponto, porque tá muito apertado aqui. E vai fazendo todo o contorno, certo? Então, eu vou fazer isso por toda a volta aqui na parte superior da blusa. Faço aqui na frente, depois vou, contorno lá por trás e termino aqui novamente aonde eu iniciei, tá? Você pode fazer uma carreira de pontos baixos, pode fazer 2 carreiras de pontos baixos, 3 carreiras, quantas carreiras você achar necessário, tá? E o mesmo serve aqui para a parte inferior. Depois disso, a gente vai fazer as alcinhas, tá? Eu já vou voltar com ela com as alcinhas, porque as alcinhas não tem mistério. Eu vou vir aqui na pontinha, bem aqui na pontinha, ó. Tá? Eu tenho a pontinha aqui. E vou fazer correntinhas. Corto o fio, faço a mesma coisa aqui no outro lado. Depois, eu venho aqui atrás, faço também as correntinhas aqui e aqui no cantinho. Para usarmos a blusinha amarradinha, tá? Aqui na alcinha, vai ser uma alcinha de amarração. Tá? Então, eu vou fazer correntinha. Tá? Eu vou fazer uma carreira de correntinha e vou voltar a carreira com pontos baixos, pra ficar firmezinho. Se você quer aqui a alcinha mais grossinha, pode fazer a alcinha mais grossinha, tá? Faz o jeito que você achar melhor. Aí, aqui você coloca como sugestão, pode preencher esse espaço aqui, ó, ficar com essa largura aqui. Ó, essa largura aqui de alça, preenche esses espaços aqui com pontos baixos, que vai dar uns 2, 3, 4 pontos baixos, e aí sim, sobe a carreira, vai e volta com pontos baixos, tá? Pra fazer a alcinha assim, dessa forma. E se quiser fazer pra amarrar, faça aqui nos 2 lados da frente, depois nos 2 lados de trás, e usa como amarração. Ou também, se não quiser amarração, pode fazer inteiro daqui até lá atrás. Aí, prende aqui atrás com pontos baixíssimos ou agulha de tapeceiro, para ela ficar uma alça inteira, certo? Então, eu vou terminar a minha carreira aqui de pontos baixos. Já fiz a minha carreira de pontos baixos aqui na parte inferior. Vou fazer as minhas alcinhas e já volto para mostrar o resultado. Pronto, eu já fiz então aqui as alças, tá? Eu fiz 50 correntinhas, tá? Como eu disse, eu subi as correntinhas e depois retornei com pontos baixos e prendi aqui. Fiz assim, ó, nas quatro pontinhas, né? E agora a gente pode amarrar dessa forma, tá? O bom de amarrar, bom de fazer assim, alcinha com amarração, é que você pode regular, né?
que ela pode dar de si um pouquinho, dar uma esticada, aí assim não tem problema se esticar, você pode desmanchar aqui o top e amarrar mais firme. Então é isso, a nossa peça está prontinha, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o gostei, compartilhe esse vídeo, é só copiar o link aqui e compartilha nas suas redes sociais, assim você ajuda o canal a trazer mais artes em crochê. Então é isso, um grande abraço e até o próximo encontro.